Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ivan. Nessa videoaula nós vamos falar a respeito de vetor definido por dois pontos, né? Muitas vezes um vetor ele pode ser representado dessa forma: U igual a AB, né? Ou seja, nós não temos um vetor U que vai se originar da origem do sistema, né? Nós temos lá um ponto A com que vai ter as suas coordenadas dadas por x1 e y1 e o ponto B, x2 e y2, né? Como que nós vamos fazer para encontrar o vetor AB, sendo que ele não tem origem, né, na origem do sistema? Né? Ele não começa na coordenada 0, 0, né? Ele é dado a partir de um ponto A até um ponto B, onde x1 e y1 são diferentes de 0. Tá? Bom, vale a gente lembrar que os vetores OA e OB eles são representados, né, pela expressão analítica das coordenadas da extremidade desse vetor. Ou seja, nós temos que o vetor que vai da origem até o ponto A, ele é representado pelas coordenadas da extremidade do vetor, lá da flechinha, na ponta, né? Então, x1 e y1. E o vetor que começa na origem e vai até o ponto B, ele é representado pelas coordenadas x2 e y2, que são as mesmas coordenadas do ponto B. Tá certo? Bom, agora para a gente entender como que funciona a representação, né, do vetor AB, fica interessante a gente desenhar os vetores, alguns vetores genéricos para representar esses dois carinhas aí, OA e OB, e o vetor AB. Então nós vamos fazer aqui um plano, tá? XY. Então nós temos o eixo X e o eixo Y, e aí nós vamos ter três vetores. Nós vamos ter o vetor OA, que vai ter início na origem do sistema e vai até o ponto A. Então esse aqui é o nosso vetor que tem início na origem e vai até o ponto A. Aí nós vamos ter um outro vetor que vai ter origem lá na origem do sistema e vai até um ponto qualquer B. Aqui. E o vetor que nós estamos interessados é o vetor que parte do ponto A e vai até o ponto B. Pronto, que é esse vetorzinho aqui, que é o nosso vetor AB. Bom, se a gente observar esse triângulo aqui, né, nós podemos escrever o vetor AB, que vai começar daqui e vai até aqui, como sendo o vetor que parte do ponto A e vai até o ponto A, O, vetor AO ou menos OA, tá certo? Que é o vetor AO, OA, só que com o sentido oposto. Então, começa aqui e termina para cá, é o menos OA, mais o vetor OB, vendo aqui até aqui, tá certo? Então, essa é a relação que nós vamos partir para encontrar como escrever o vetor AB em termos desses outros dois que a gente já conhece, que são esses aqui. Substituindo as coordenadas do OA e do OB aqui nessa expressão, nós vamos encontrar o vetor AB igual. Eu vou ter menos as coordenadas do vetor OA, que são x1, y1, mais as coordenadas do vetor OB, que são x2 e y2. Tá? Bom, aqui eu tenho uma soma, né, de vetores. Então, é a coordenada x mais a coordenada x. A coordenada y mais a coordenada y. Lembrando que o menos está multiplicando as duas coordenadas aqui. Então, é menos x1 mais x2, menos y1 mais y2. Ou então, a positiva primeiro, x2 menos x1 e y2 menos y1. Tá certo? Então, é dessa forma que nós vamos, né, encontrar um vetor AB em termos das coordenadas do ponto A e do ponto B. Ou seja, isso daqui é equivalente, pessoal, a gente fazer assim, ó, o vetor AB é igual às coordenadas do ponto B menos as coordenadas do ponto A.
Então, nós vamos ter as coordenadas do ponto B, né, que são x2, y2, menos as coordenadas do ponto A, que são x1, y1. Então, fica x2 menos x1, y2 menos y1, desta forma aqui, tá certo? Então, o vetor definido por dois pontos, como que a gente faz para calcular ele? Nós vamos pegar as coordenadas da extremidade menos as coordenadas da origem. Né? Então, é B menos A. A gente faz x de B menos x de A, y de B menos o y do A. E dessa forma, a gente determina um vetor, né, por dois pontos. Por exemplo, digamos que, tá, a gente tenha lá um ponto A, um ponto B, um ponto C e um ponto D. Sei lá, o ponto A possui coordenadas menos 2 e 3. O ponto B possui coordenadas 1 e 4. O ponto C possui coordenadas 1 e 2. E, né, um ponto D possui coordenadas 4 e 3. Nós podemos utilizar esses pontos para fazer diversos vetores, né, que começam em um deles e terminam no outro. Né? Por exemplo, o vetor AB. Ele vai ser igual ao ponto B menos o ponto A. As coordenadas de B são 1 e 4, menos as coordenadas do ponto A, menos 2 e 3. Né? Fazendo a operação aqui, nós temos 1 menos menos 2, ou seja, 1 mais 2, que é 3, e 4 menos 3, que vai dar 1. Então, esse é o nosso vetor AB. Né? Deixa eu colocar aqui igual a AB. 3x e 1y, ou 3i mais j. Pegar outros dois aqui, o C e D. A extremidade é D menos a origem C. Igual. Os componentes do D, 4 e 3. Menos as componentes do ponto C, 1 e 2. 4 menos 1, 3. 3 menos 2, 1. Tá certo? Então, nós temos um vetor CD, que é igual ao vetor AB. Né? Por quê? A componente x de AB é igual ao componente x de CD, e a componente y de AB é igual ao componente x de CD. Tá certo? Beleza, pessoal? Vamos resolver mais algum problema, né? Mais um probleminha aqui, utilizando essas propriedadezinhas aqui. Então, mais exemplos. Então, considerando os pontos A, dado por menos 1 e 2, B, 3 e menos 1, e C, menos 2 e 4, nós temos que determinar um ponto D em coordenadas desconhecidas, x e y, de modo que o vetor CD seja igual a metade do vetor AB. Tá certo? Então, esse é o nosso outro exemplo. Então, nós temos as coordenadas do ponto A, B e C, e temos que determinar o ponto D, né? Ponto A, B e C, temos que determinar o ponto D de forma que o vetor CD seja igual a metade do vetor AB. Então, para começar, nós temos que determinar primeiro os vetores C e D, A e B. E depois a gente faz, né, resolve essa equaçãozinha vetorial. Então, vamos lá. Começando por AB, que é um vetor todo numérico, né? Então, é B menos A, extremidade menos origem. Coordenadas do ponto B, 3 e 1. 3 e menos 1. Menos as coordenadas do ponto A, que são menos 1 e 2. 3 menos com menos dá mais 1. Então, é 4. Menos 1, menos 2, dá menos 3. Então, esse é o nosso vetor AB. Vou escrever aqui de novo, AB. Só para ficar mais pertinho. Agora, nós temos que determinar o vetor CD, que é a extremidade menos a origem. D menos C. Coordenadas do ponto D são as genéricas, x e y, não sei. Tá? Mas eu coloco ali do mesmo jeito. Menos as coordenadas do ponto C, que são menos 2 e 4.
Agora resta fazer uma operaçãozinha aqui, ó. X menos menos 2. Vai dar x mais 2. Coordenada y. Y menos 4. Y menos 4. Esse é o nosso vetor CD. Substituindo esses dois vetores na nossa equação vetorial. Vou trocar a cor da caneta porque mudou a conta. Então, nós temos lá CD, o CD, vou colocar aqui, igual a meio AB. Substituindo as coordenadas do vetor CD, x mais 2, y menos 4, é igual a meio vetor AB, 4 e menos 3. Tem o produto de um escalar para um vetor, a gente sabe que a constante multiplica todas as coordenadas, então eu fico com x mais 2, y menos 4, igual a 2 e menos 2 sobre... Opa, aqui eu errei. É menos 3 sobre 2. Né? 3 é o numerador e 2 é o denominador. Menos 3 sobre 2. Bom, pela igualdade de vetores, a componente x desse vetor tem que ser igual à componente x desse. Componente y desse igual ao componente y desse. Né? A gente pode sublinhar aqui, ó, x mais 2 é igual a 2 e y menos 4 é igual a menos 3 sobre 2. Dessa forma, a gente encontra as componentes, né, as variáveis, né, x e y, aqui do nosso problema. Então, vamos lá. Primeiro, x mais 2 igual a 2. Isso significa que x é igual a... O 2 passa para cá, menos 0. Daqui também, né, nós temos y menos 4 igual a menos 3 sobre 2. Daqui nós encontramos que o menos 4 passar para cá mais, y igual 4 menos 3 sobre 2. Né? Nós podemos escrever o 4 como 8 sobre 2. Né? Fica mais fácil fazer a soma aqui. Então, 8 menos 3 dá 5 sobre 2. E essa é a nossa constante y. Então, o que o exercício pedia? Determinar o ponto D, de modo que CD é igual a meio AB. Sei a constante x e sei quanto vale a nossa y. Né? Então, é só a gente fazer a substituição aqui no ponto D. Né? Portanto, o nosso ponto D possui coordenadas x igual a 0 e y igual a 5 sobre 2. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, né, desse vídeo aqui e até a nossa próxima aula.